Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui referente à parte de mecanismo, né? Hoje a gente vai estar respondendo uma pergunta aí, né, do Paulo César, né? Paulo César Magalhães, que estava perguntando uma dúvida, né, referente ao uso do guincho elétrico, né, utilizado aqui em veículos off-road, né? E uma dúvida bem pertinente, né? Que ele informa o seguinte, né, esse tipo de mecanismo, né, tem como informação no manual que quando ele completa uma volta no carretel, né, ou seja, quando o cabo de aço ele completa uma volta, né, em todo o seu comprimento, né, permissível aí de distribuição, e começa a segunda volta e assim subsequente, ele acaba não tendo o mesmo desempenho no que diz respeito a força, né? A força aplicada ali no movimento, né? Justamente ali na tração, né? Enfim, puxar um veículo, outra coisa, né? O qual esse guincho aí vem a ser usado, né? E quando ele falou isso, me lembrou muito esse princípio, né? O princípio do guindaste, né? O princípio do guindaste, que é uma das regras aí da mecânica. Eu acredito que seja por isso, né, que eu vou estar explicando agora, né? Então, só repetindo, quando ele está na primeira volta, né, ele está ali com a força indicada ali total ali pelo fabricante. Quando ele completa essa primeira volta e assim subsequente, ele diminui, né, essa relação de força. Bom, então vamos aqui para entender esse esqueminha aqui. Aqui a gente tem o seguinte, um guindaste, né, o princípio de um guindaste, onde a gente tem aqui a manivela, né, tem aqui um comprimento para a manivela. Aqui a gente tem essa relação aí de número de voltas, né, o diâmetro, né, ali vamos chamar de polia, né, o diâmetro da polia, né, e aqui tem um elemento que está sendo içado, né, ou seja, a carga que está sendo içada. O que acontece? Esse tipo de mecanismo, vou colocar aqui ao lado, esse tipo de mecanismo, né, a gente pode entender a relação da força aplicada nele pela seguinte lógica, né, a gente teria F1, que é referente à força aplicada, né, a força aplicada na manivela, né, com base no comprimento, né, do braço, né, seria igual à relação da força-peso, né, referente ali à gravidade e à força, o peso aqui do material, né, multiplicado pelo diâmetro, né, então a gente teria aqui o diâmetro da polia, a gente teria o diâmetro da polia, dividido por 2, né? Dividido por 2, tomando como base ali uma relação de simetria, né? Ou melhor, o raio, né? Tomando ali como base o raio. Bom, então a gente tem essa relação aqui, né? Então na prática o que acontece quando a gente tem para fazer essa ação de equilíbrio, né? Tomando como base a força que vai ser aplicada aqui, deixa eu mostrar logo aqui o que seria cada um dos elementos. Esse F1, né, seria essa força aplicada aqui na alavanca. O L é a relação do comprimento aqui do braço, né, ou seja, seria esse comprimento aqui. O FG, né, seria essa relação aí da força-peso. Estaria aqui no material que está sendo movimentado. E o D é referente ao diâmetro, né, o diâmetro aqui da polia. Então o que acontece? Na prática aqui, a gente está tomando como base aqui um braço mecânico, que significa o seguinte, né? Se a gente tem o aumento dessa força-peso, né, dessa força-peso aqui, se a gente tem esse aumento aqui, significa que vai ser necessário ter um aumento também na força aplicada, né? Ou seja, para ter o equilíbrio ali vai ser necessário ter esse aumento nessa força. Então, se você está fazendo uma ação dessa manualmente, né, e obviamente tem um aumento ali da carga, você vai precisar executar uma força maior, tranquilo, né? Consequentemente, a relação aqui do comprimento, né, dá uma indicação aí de torque, ou seja, se você tem esse aumento do comprimento, você também consegue ter diminui, né, essa necessidade de uma aplicação de força maior, né? Então, até então tranquilo, né? Referente ao diâmetro aqui, também faz essa mesma alusão, né? Então, só que o que acontece na prática, referente ao o mecanismo, né, do guincho, né, ali automotivo, esse braço aqui, ele não tem como aumentar, né? Ele não tem como aumentar e você não tem como aumentar a força dele, né? Esse braço aqui, ele não existe, né? Ele não existe. A relação de força, ela está ligada diretamente ao motor, que
obviamente está com a ação aqui diretamente no centro, né? Eu nunca desmontei um mecanismo como esse, né, mas eu acredito que ele deva ter uma ação ou hidráulica ou por engrenagem, uma ação de redução, né? Provavelmente é uma ação de redução, né? Ou fuse coroa, ou apenas engrenagem, né? Mas com certeza deve ter uma ação ali de redução. Só que a aplicação da força ela ocorre ali no centro, né? Tranquilo, você já tem a aplicação da carga na redução, né? Então faz com que tenha ali um torque específico ali no centro. Beleza. Só que esse torque ele não vai ter como aumentar, não tem nenhum deslocamento ali para o centro, né? Ele não tem nenhum deslocamento ali para o centro. Então o que acontece? Quando, exemplo, vamos supor aqui que completou a primeira volta, vamos mudar a cor aqui. Completou aqui a primeira volta, né? A gente tem aqui um diâmetro específico, né? Tem aqui um diâmetro específico. Quando, né, ele vai para a segunda volta, por exemplo, o que acontece? O diâmetro aumenta, porque o cabo ele vai estar enrolando na própria sequência, né, de espirais ali que já foi provocado pelo próprio carretel, né? O carretel ficou preenchido, né, inicialmente, e agora ele está indo para a segunda espiral, ou seja, o diâmetro aumenta, né? Então, como esse diâmetro vai aumentar, teoricamente, para você ter o equilíbrio, você teria que ter o quê? Um aumento de força, nesse caso aqui, na manivela. Só que não existe aumento de força na manivela, porque a carga está sendo aplicada ali. Eu vou chamar de redutor, né? Eu não tenho certeza plenamente que é um redutor, mas vamos chamar ali como se fosse um redutor. Então, a carga vai estar sendo aplicada ali no redutor, e o redutor ele tem uma força ali fixa, né? Ou seja, ele não vai ter o mesmo desempenho que teria com uma única volta. Assim, acontece de forma subsequente, né? Quanto mais voltas, menos desempenho ele vai ter, ou seja, aquela força que ele tinha ali inicialmente, ele já não vai ter quando for seguindo ali para as próximas voltas, né? Porque essa força aqui de aplicação, essa ação aqui, ela é fixa para esse sistema, né? Só que o diâmetro aqui ele está aumentando, então você vai ter um desequilíbrio, obviamente você não vai ter como ter a mesma força, né? Bom, pelo menos eu acho que esse é o princípio, tá bom? Se tiver alguma observação aí, pode estar falando aí no canal. Valeu, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Falando especificamente aí sobre elementos de máquina. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre parafuso cilíndrico, né? Especificamente é o parafuso cilíndrico com fenda M10 por 25, né? Nesse caso aqui M10 fazendo referência ao diâmetro nominal, né? O tipo de rosca métrica, 25 mm referente ao comprimento, né? O útil dele ali para uso. E ele traz aqui também a informação da classe, né? Classe de resistência aí 5.8, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando aí sobre essa informação da classe de resistência, né? Então aqui a gente traz o desenho estrutural e vamos verificar aqui passo a passo, né? O ponto a ponto, né? O que cada um dos itens aí representa aqui para esse tipo de parafuso. Nesse caso aqui, o M10 por 25. Bom, a letra A aqui faz referência ao diâmetro da cabeça do parafuso, né? Nesse caso aqui 16 mm, né? Então esse parafuso M10 ele traz esse diâmetro aqui com 16 mm, né? O rasgo da fenda, né, desse caso aqui, que é o B, ele tem 2,5 mm, né? O C, que é o comprimento da rosca, esse aqui é bem interessante, né? Esse comprimento da rosca, né, se você, vou até ampliar aqui, se você observar, a gente tem aqui a saída da rosca, né, e tem aqui o comprimento, né, da face do corpo aqui do parafuso até a cabeça, né? Ou seja, a gente tem aqui a letra C e a letra F. O que acontece? Esses parafusos menores, né, menor do que 45 milímetros, né, normalmente eles trazem, né, a rosca até bem próximo ali à cabeça, né? Então é praticamente o mesmo comprimento. Praticamente, obviamente tem ali a saída da rosca, né, mas normalmente se considera ali a mesma base de comprimento, né? Quando ele é maior do que 45 milímetros, né, você acaba tendo ali uma parte lisa, né? Então normalmente ele traz um limite ali do comprimento da rosca e vai trazendo ali aquela parte lisa, né? Normalmente esse comprimento da rosca ali chegando ali em torno de 38, 40 milímetros, né? Quando esse parafuso ele traz ali maior do que 45 milímetros, mas quando ele é menor do que 45 milímetros, como é esse caso aqui, o valor do C, né, desse comprimento C da parte roscada é praticamente o mesmo
valor do F, né? Então por isso que ele está trazendo aqui essa informação AC, né, que é referência ali à cabeça do parafuso. Bom, o D, a profundidade aqui da fenda, né, está aqui indicado, é 2,4 milímetros. Né? O E, que é referente ao comprimento da cabeça, isso é muito importante aí para fazer rebaixo, né, para estar alojando ali a cabeça do parafuso. O E, ele traz 6 milímetros de comprimento, o F 25 milímetros de comprimento, né? Então a parte roscada, né, também aí tem basicamente o mesmo comprimento, né, 25 milímetros. Aqui eu não coloquei aqui o G, né, mas é a identificação do diâmetro, né, é 10 milímetros, né? Então esse G aqui ele representa 10 milímetros, que é o diâmetro nominal, né, do parafuso. Profundidade do filete 0,92, né, ou seja, quase 1 milímetro, né, de profundidade. Né? Normalmente, quando você vai fabricar lá o M10, ele acaba chegando a 1 milímetro, né, por causa da folga. Né? Aí depende também muito do ajuste. Né? Também tem que ser dito que depende muito do ajuste. Né? Normalmente, quando é um parafuso ali que não tem tanta precisão, né, e você está fabricando, ele acaba oscilando um pouco ali para ter um deslizamento melhor. Né? A classe de resistência aqui 5.8. Né? A classe de resistência 5.8, né? A gente tem que lembrar que traz duas informações. Né? O 5 ele faz referência à resistência à tração, né? Ou seja, 5 ali multiplicado por 100. 5 multiplicado por 100 vai dar 500, né? Então seria 500 newtons por milímetro quadrado, referente à resistência à tração. E no caso o 8, né? Ele faz referência o limite de elasticidade, né? Faz referência ali ao limite de elasticidade do material, né? Então a gente teria 5 multiplicado por 8, né? E depois na sequência ali multiplicado por 10, né? Então a gente teria 5 multiplicado por 8, né? Nesse caso aí dá 40, né? Então a gente teria 40 multiplicado por 10, que daria 400 newtons por milímetro quadrado. Ou seja, é o limite de elasticidade, né, aí do material. Então a gente teria 500 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração e 400 newtons por milímetro quadrado de limite de elasticidade, né, aí referente à classe de resistência desse parafuso. Lembrando que a gente tem vídeos aí específicos falando sobre classe de resistência. A broca, né, para execução desse furo roscado é 8,5 milímetros. Né? E o passo dele, o passo normal, 1,5 milímetros. Lembrando que não é uma rosca tipo fina, né? Ou seja, é uma rosca normal, então o passo dele aí 1,5 milímetros. Tá bom? É isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!